História da Igreja Central em Santos. Como sabemos, em 1922 ela começou. Foi um culto com 5 pessoas, mas já era um pessoal empenhado. E dia 13 de outubro desse mesmo ano, olha só que rápido, o terreno foi adquirido, um terreno de 36 por 49 metros, e parece que houve algum acréscimo. Nós temos uns 2.000 metros quadrados com dinheiro da Metodista dos Estados Unidos. Aí continua a história, a igreja ainda funcionava na Rua Oswaldo Cruz, aqui pertinho, número 519. No ano seguinte, nesta data, é aí que ficou marcado o dia 5 de agosto de 1923. Só que a igreja já tinha um ano nessa data. Então a igreja foi oficialmente instituída, organizada. E passou-se mais um ano, setembro de 24, o templo começou a ser construído. Em um ano, 27 de setembro de 1925, embora o templo ainda tivesse rústico, começou a ser utilizado para as reuniões metodistas. O nosso templo aqui, na Rua Luiz de Camões. Bom, foram vários anos, não é fácil não. 1941, dia 23 de outubro, o templo totalmente pronto foi consagrado. Glória a Deus, é um patrimônio belíssimo e caro que nós ganhamos daqueles primeiros metodistas. Aí na década de 40, então fizeram a casa do zelador. Hoje não tem mais. Ela funcionou por décadas. A casa pastoral e o edifício de educação religiosa. Que a história continue a ser escrita por você e por mim, uma história de conquistas, como foi o tema do ano passado, quando a igreja fez 97 anos, Igreja Metodista, o amor que conquista. Deus nos abençoe. Amém. Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Olá, crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que vocês passaram a semana? Para quem nunca me viu, aqui é a tia Giovana e eu tô morrendo de saudade de vocês. Então, hoje eu vim aqui pra gente fazer a nossa oração, pra gente iniciar o nosso culto.
Então agora todos nós vamos fechar nossos olhos para a gente falar com Deus, para Ele abençoar esse momento. Vamos lá? Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia que nós estamos aqui na Tua presença. Muito obrigada por essa semana que se inicia. Eu peço que o Senhor possa abençoar, Deus, todas as crianças que estão assistindo, possa abençoar também essas famílias e também os professores e professoras que vão falar sobre você, Pai. Abençoa e dá clareza também, Deus, para as crianças, para que elas possam entender e levar essa mensagem para sempre no coração delas, Pai. Muito obrigada. Já te agradecemos por todas as coisas que o Senhor vai fazer e todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Abençoa os professores agora e que seja um momento que agrade o seu coração, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos nos preparar para então ouvir a palavra de Deus. Tchau, crianças. Boa noite, crianças. Hoje eu vim contar mais uma parte da vida de Jesus. A nossa história de hoje se chama A Luz do Mundo. O nosso versículo de hoje fica em João 8:12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você já imaginou se você não conseguisse enxergar nada, tivesse um ambiente bem escuro, que você colocasse até a mãozinha assim na frente para não cair? E se tivesse uma caixinha de sapato, você tropeçasse e caísse? Podia até se machucar. É muito difícil o mundo bem escuro. Existem algumas pessoas que não têm visão, que são cegas. Hoje, a história de hoje vai falar sobre Bartimeu, um homem cego. Na cidade de Jericó morava um homem cego. Ele se chamava Bartimeu. De manhã, Bartimeu ia a um certo lugar fora de Jericó e ele se sentava para pedir esmola. E de vez em quando, alguém passava e parava e contava para Bartimeu as últimas novidades que estavam acontecendo na cidade. Um dia, os amigos de Bartimeu contaram que havia um homem da linhagem de Davi. Seu nome era Jesus, diziam ele. Era o Messias. Alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Fez coxos andarem e até ressuscitou um morto. Bartimeu, já pensou que ele pode te fazer ver? Como Bartimeu não podia ir a nenhum lugar, continuou a mendigar na porta de Jericó. Mas ficava sempre pensando, bem que Jesus podia passar aqui. Era a época de Páscoa. Muitos vinham de longe comemorar em Jerusalém. Jesus e os discípulos estavam a caminho de Jerusalém. Jesus afirmava, quando eu chegar a Jerusalém, os principais sacerdotes e escribas me prenderão e me condenarão à morte. Eles me entregarão ao povo que me odiará. Irão cuspir em mim e me açoitarão. Depois me matarão. Mas no terceiro dia, depois de minha morte, ressuscitarei dentre os mortos. Por que Jesus devia sofrer tanto? Por que Jesus devia morrer? Os discípulos não entendiam nada. Aqueles dias passaram muitas pessoas na porta de Jericó. Deve ter sido muito bom para as esmolas de Bartimeu. Mas um barulho diferente fez Bartimeu ficar atento. O que está acontecendo? Disse Bartimeu. Jesus de Nazaré está chegando. Bartimeu, mesmo sem ver, gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Falaram para ele, fique quieto. Aí ele falou mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e disse, chamem-no e tragam-no até mim. Bartimeu, levante, ele está chamando você. Bartimeu levantou-se depressa e foi até Jesus. Jesus disse, o que você quer que eu faça? Bartimeu disse, mestre, eu quero ver. Todos ficaram em silêncio para ver o que Jesus faria. Receba a visão, disse Jesus baixinho.
Ao ouvir Jesus, Bartimeu creu em suas palavras. Ele creu. E de repente, foi como se uma venda tivesse sido removida de seus olhos. No mesmo instante começou a ver o sol, cores, pessoas. Bartimeu recuperou a visão, não estava mais no escuro. Ele creu em Jesus e não estava mais na escuridão do pecado. Jesus é a verdadeira luz do mundo. Ainda temos mais uma parte da vida de Jesus. Até o próximo domingo, crianças. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? A tia tá morrendo de saudade de vocês. Logo, logo tudo isso vai passar. Vamos agradecer este culto abençoado que nós tivemos, né? Que foi lindo, de muito aprendizado. E vamos orar e agradecer com a oração do nosso Senhor, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, pois nos livramos do mal. Pois o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Que lindo! Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, protegida, né? E que vocês continuem assim, obedecendo papai, obedecendo mamãe, tá bom? E até o próximo culto. Um beijo! Tchau! Querido Deus, te agradecemos, a família, a igreja. Querido Deus, te agradecemos, os amigos, as amigas, os pastores, as pastoras e também as professoras, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu estou com muita saudade de vocês. E eu creio que logo, logo, em nome de Jesus, nós estaremos retornando para a igreja, estaremos nos vendo, nos abraçando, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós. Mesmo em toda essa pandemia, né? O Senhor tem nos dado a graça, tem nos dado paz, tem nos dado vitórias, sabe? Graça de podermos nos confraternizar, mesmo na pandemia, aqui na minha casa, com a minha família. E eu louvo a Deus. Estamos bem pela misericórdia de Deus. Muitas são as saudades. Nós estamos com muitas saudades. Eu em especial. Um beijão a todos os meus amados irmãos. Que Deus os abençoe. E logo, logo estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Graça e a paz a todos vocês que nos ouvem nessa hora. Estamos aqui como família para dizer para vocês que nós estamos com bastante saudade de estarmos em comunidade, como família da fé, de estarmos louvando ao nome do Senhor Jesus todos juntos. Estamos longe, porém perto, através dos cultos online, através das mensagens. Nós temos
amenizado um pouco esse tempo de saudade e de afastamento físico. Mas nós cremos que logo nós estaremos todos juntos e teremos muitos testemunhos de bênçãos, das maravilhas que o Senhor tem feito por nós nesse tempo. Nós, como família, nós contraímos o vírus do Covid-19, mas o Senhor esteve conosco em todo o tempo, como Ele continua conosco. Ele nos trouxe a cura e nós estamos bem, graças a Deus. Todos nós estamos bem, estamos curados e na certeza que em todos os tempos o Senhor está presente para nos abençoar. Ele às vezes nos livra de todas as coisas, mas mesmo em meio à tribulação, Ele permanece conosco. Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe vocês e muita saudade e até logo. Olá, irmãos, quero deixar para vocês um versículo também da Palavra de Deus, que se encontra lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a palavra de Deus está dizendo nesse momento que nós tenha paz, tenha ânimo e que Deus abençoe a todos. Um beijo. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Já. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de celebração, de culto, de alegria, de extravasar de louvores pelas grandes bênçãos, pela presença de Deus em nossas vidas. Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O salmista aqui fala sobre a unidade e diz que viver unido gera vida. E é verdade, a união gera vida, a união vivifica, a união acaba com a tristeza, a união acaba com a solidão, a união gera acolhimento, a união gera fortalecimento, a união gera perdão. E Davi já sabia disso e assim fez esse salmo tão bonito, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas entenda, porque nós não podemos pensar em irmãos só aqueles que estão do nosso lado, só aqueles que estão servindo ao Senhor. Não, nós temos que pensar no irmão como a humanidade, porque todos viemos de Deus. Não existe um ser humano que não tenha vindo de Adão, não existe. Todos viemos da mesma origem. Então, Deus nos desafia à união com todo o ser humano. Claro que a união não quer dizer aceitar tudo, não quer dizer não discordar daquilo que é errado. Mas a união quer dizer tolerância, a união quer dizer conselho, a união quer dizer ensino, a união quer dizer caminhar a segunda milha, estar disposto a isso, estar disposta a isso. Ou seja, é bom e agradável, Davi tem razão. Por isso louvamos ao Senhor, porque mesmo distante, Ele nos redimiu, Ele nos busca e Ele quer união para conosco e assim fazer-nos crescer no entendimento, na fé e no testemunho. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, ore comigo nesse momento. Pai amado, se hoje nós te cultuamos, é porque sabemos, ó Pai, do teu amor derramado para conosco. Clamamos, ó Pai, para que a nossa vida transformada seja um instrumento em tuas mãos. Clamamos, ó Pai, para que o amor que é derramado em nós não fique preso em nós, mas através de nós tenhamos ações de busca e da união com o irmão que está próximo, o irmão que está distante, mas fundamentalmente a união, que é um propósito belo, é um propósito divino. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que aqui vamos passar, pela oportunidade de aqui estar. Recebe nosso culto que fazemos a Ti, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia.
Louvemos ao Senhor. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus seja sobre essa comunidade que tanto amo, Igreja Metodista em Santos. Louvado seja Deus. Comemoração de 98 anos. Vocês estão caminhando já para o centenário. Nós estamos aqui na Igreja Metodista em São Roque, igreja que este ano nós comemoramos 121 anos de existência, né? E fazer parte de uma igreja centenária é muito bom. Nós estamos aqui na cidade e a Igreja Metodista tem a honra de ser aqui em São Roque a primeira igreja protestante evangélica da cidade, uma cidade predominantemente católica. Então, a nossa saudação a vocês, e de forma muito especial o pastor Flávio, a quem tanto amo, e recebi com muita alegria esse convite. Nós estávamos conversando via WhatsApp e estávamos falando que é um desejo mútuo, tanto do meu coração quanto do dele, de que estivéssemos todos juntos, mas tudo isso vai passar, amém? Você crê? Eu tenho um salmo para ler neste tempo de louvor e de adoração. Já que vocês estão comemorando 98 anos, então vamos ouvir a expressão do salmo de número 98 e perceba como o que está acontecendo aqui no salmo também eu creio que faz parte da história dessa igreja também. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua retidão perante os olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e da fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores de Santos, e dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos entoar louvores ao Senhor, porque Ele tem sido de fato aquele que tem sustentado as nossas vidas, e eu creio que também a vida de cada um dos irmãos e das irmãs dessa comunidade. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos louvar, bendizer ao Senhor. Preciso me derramar, dizer que sou grato.
e amor que tem sustentado essa igreja, Senhor. Assim como também o ministério, em especial do pastor Flávio, que está à frente dessa comunidade, Senhor. Louvamos e engrandecemos. Cantamos, Senhor, uma nova expressão a Ti. Queremos, Senhor, em todo tempo, reconhecer que somente Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Declare novamente: ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único, declare: Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso esse culto. Consagramos este culto inteiro a Ti. Consagramos nossas vidas, Senhor. Esse tempo de festividade, Jesus, consagramos a Ti. Hoje e sempre. Amém. Amém.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. a ele a honra e a glória, A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. a ele a honra e a glória, A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. a ele a honra e a glória, A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém, amém. A ele a pra sempre, em todo tempo nós te exaltamos, Senhor. Em todo tempo glorificamos a Ti, sustentador da vida humana. A Tua graça e o Teu favor têm estado sobre nós, por isso nos alegramos, por isso te ofertamos, Senhor, toda a expressão que lhe é devida. A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti toda a sabedoria. Nós te amamos e declaramos que somente Tu és digno de receber, Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
A Ti, a Trindade, todo louvor, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nosso convidado de hoje, Eduardo Seixas, grande amigo, músico, pastor há 10 anos. Ele começou em Vila Medeiros, ficou um pouquinho lá. Depois na minha ex-igreja, Campo Belo, 4 anos. E está há quase 5 anos em São Roque. É uma igreja metodista bonita, grande, bem no centro da cidade. Ele é o nosso pregador, que seja bênção. Casado com Daniele, ele tem a Giovana, sua primogênita, já casada. Tem o Arthur, de 12 anos, e a Eloá, de 4. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por esse momento de louvor, pelo privilégio de poder adorar ao Senhor junto com cada um, com cada uma, nesse momento. É muito bom. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez eu quero agradecer então ao pastor Flávio pelo convite. Saúdo também a família pastoral, em especial a irmã Holanda, meu beijo. A Flavinha, o Klaus, as meninas, meu abraço carinhoso. Flavinho, também que Deus continue derramando suas virtudes sobre a sua vida, viu, meu querido? Que Deus continue fazendo com que a vida de vocês, o ministério de vocês, venha refletir o cuidado do Senhor nessa caminhada de vida, caminhada de fé. Amém? Quero saudar também a nossa irmã Sarinha, que entrou em contato comigo, coordenadora do Ministério de Comunicação aí da Igreja Metodista em Santos. Obrigado, querida, pelo cuidado, pelas diretrizes que você me deu quanto ao culto, os procedimentos, pela paciência, os percalços que tivemos aqui para poder mandar para você as gravações, né? Tudo novo para nós. Muito obrigado pelo carinho e pelo cuidado, viu, querida? Eu quero saudar também a clã, a liderança dessa igreja. Obrigado pelo convite, eu sei que passou pelo crivo de vocês. Em especial quero agradecer a você, meu irmão Mateus, tem sido um amigo na caminhada. Nos conhecemos há pouco tempo, não é? Mas nós temos nos identificado bastante em muitas coisas. E louvado seja Deus por sua companhia na caminhada, na região, né? Então, que Deus continue nos aproximando cada vez mais. Quero transmitir o abraço carinhoso da Igreja Metodista em São Roque, que parabeniza vocês por esses 98 anos. Quero também trazer o abraço da minha esposa Daniele, do Arthur, da Eloá, da Giovana e do Felipe. Agora os dois são uma só carne, então trago também o abraço dessa nova família, minha filha mais velha que se casou, né? Que Deus continue derramando vida sobre vocês. Bom, meus irmãos, o convite que chegou para mim é que vocês estão trabalhando então o tema da unidade, que segue a mesma temática anual da Igreja Metodista, que somos discípulos e discípulas nos caminhos da missão, que vivemos em unidade. Então, em um tempo tão controverso, não é mesmo? O nosso tema de unidade nos pegou no meio de uma pandemia. E nós estamos tendo que ressignificar algumas coisas. Nós estamos precisando entender algumas coisas diferentes, não podemos nos reunir. Então isso significa que se alguém tinha um conceito de unidade a partir de estar junto, pessoalmente, fisicamente, caiu por terra. Mas precisamos entender que unidade ele tem um sentido muito mais amplo, muito mais abrangente. Então, dessa forma, tem um texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje. Nós não temos muito tempo, então eu vou tentar ser breve, ser objetivo, porque se deixar comigo eu vou ficar
lendo a palavra do Senhor, meditando nela, compartilhando com vocês aí por horas, tá bom? Então tenho que me controlar aqui um pouquinho. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que está em Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. Se você quiser pegar sua Bíblia, eu aguardo. Sei que você, de repente, pode gostar de fazer algumas anotações. Se você não faz, lhe dou então essa dica que você anote, faça anotações que são importantes para a sua meditação durante a semana também, tá bom? Então vamos lá. Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que ouvistes em mim e ainda agora ouves, que é o meu. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por este tempo de meditação na Tua Palavra. Clamo em nome de Jesus Cristo, que Tu nos concedas espírito de sabedoria, no qual a Tua Palavra diz que o Senhor dá com liberdade a cada um, a cada uma que assim o quiser acessar. Então, que nossas mentes sejam levadas cativas em Cristo Jesus. Renova o nosso entendimento e acrescenta em nossos corações aquilo que porventura não será dito aqui. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo tem liberdade e creio que Ele pode nos dar um entendimento acima, Senhor, daquilo que as palavras podem dizer. Portanto, para a glória do Teu nome, seja o Teu Espírito aquele que nos inspira e nos faz conhecer dos Teus mistérios e da Tua vontade. É por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, vamos meditar um pouquinho sobre esse texto, porque o texto ele fala sobre unidade. E o texto, na minha concepção, é um texto muito importante do Novo Testamento, para que então a gente possa compreender os conceitos de unidade segundo o Evangelho de Jesus Cristo, e também um ensino que Paulo quer transmitir para as igrejas. Na verdade, para a gente entender um pouquinho esse contexto, Paulo ele se encontra preso segundo a tradição dos historiadores, daqueles que estudam as Escrituras. É um contexto difícil para Paulo. Ele está também distante de uma comunidade muito amada, uma comunidade que está levando uma oferta de carinho, de cuidado para ele. E que mesmo na distância, Paulo ele não deixa de se preocupar com os irmãos. Assim como também os irmãos não deixam de se preocupar com ele. Paulo ele não perde a oportunidade, então, de ao escrever essa carta e encaminhar para eles, uma carta que ele tem um cunho de gratidão também, mas ele não perde a oportunidade de ensinar os irmãos, de exortar a igreja. E, sobretudo, mesmo na distância, Paulo não perde a oportunidade de sonhar com a perspectiva de que dias melhores virão. Pois, se ele está preso, se ele está distante, está vivendo um tempo de adversidade, ainda assim ele não deixa de sonhar em um dia ver os irmãos, como ele diz aí logo no começo, no verso de número 27. Então, meus irmãos, por mais que estejamos distantes, não perca a capacidade de sonhar, de que tudo isso vai passar, numa certeza de que vamos nos reencontrar
Se houver ou não houver um novo normal, não importa, mas o que importa é que permaneçamos em unidade, mesmo no distanciamento, tá bom? Eu gosto muito da expressão como Paulo, ele abre então esse trecho da sua instrução aos Filipenses. Paulo, ele está falando para os Filipenses, e eu acredito também que serve para as nossas vidas, que a nossa maneira de viver precisa ser digna. E acho muito interessante a forma como ele emprega um termo do grego que denota cidadãos. Isso significa que para Paulo, todo cristão, toda cristã precisa exercer a sua cidadania de forma digna. E é interessante o Senhor colocar no nosso coração, então, compartilhar esse texto, algo diante de uma semana que nós, como igreja, precisamos nos posicionar contra alguns assuntos que muitos julgam ser assuntos picantes, né? Mas que precisam ser discutidos, debatidos. Envolvem não somente a igreja, mas toda a sociedade. Envolve o projeto de Deus para a família, que na verdade o Senhor estabeleceu para com toda a humanidade. E que nós, como a igreja de Cristo Jesus nessa terra, nós não podemos nos furtar de nos posicionarmos. Entretanto, nós precisamos fazer isso com muita dignidade, o que não significa agradar todas as pessoas, ou querer que todos pensem da mesma forma que a gente. Mas, na verdade, nós precisamos aprender a viver de forma digna, exercendo a nossa cidadania, no sentido de assumir o nosso papel também como guardiões dos preceitos que são preceitos bíblicos, e principalmente das nossas tradições, que com muito labor, pessoas que vieram antes de nós, com muito custo, eles deixaram esse legado para a gente. Você precisa perceber que o fato de estarem comemorando aniversário, 98 anos, significa que vocês estão continuando esse legado. Um legado que um dia ele foi assumido por quem nos precedeu e que nós devemos honrar com os nossos posicionamentos éticos, bíblicos, cristãos, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não estão comemorando o aniversário do templo de um prédio, mas vocês estão comemorando um estilo de vida cristão. Vocês estão comemorando aniversário por conta de uma revelação, de uma forma digna de viver o Evangelho de Cristo, sem abrir mão da nossa cidadania. E principalmente do modo que, através do nosso testemunho, a gente vai poder dizer para a sociedade que somente a condição de uma conduta verdadeira cristã é que vamos poder desfrutar de uma real alegria, de uma prosperidade sadia, de uma vida espiritual saudável. E de modo que, quando nós estamos dizendo isso, nós também precisamos ter a ciência que precisamos refletir esses valores na terra, porque esses valores, eles são valores da nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Em outras palavras, nós precisamos entender que viver de uma forma digna é refletir os princípios do reino de Deus na vida. Por isso, somos chamadas a sermos testemunhas de Cristo. Então, perceba aqui um primeiro entendimento sobre unidade. A unidade, ela precisa estar alinhada, em primeiro lugar, nossas vidas, quem nós somos, com o reino de Deus, com as condutas morais e éticas do reino de Deus. Essa é uma primeira orientação e instrução que Paulo está dando para a sua comunidade, e eu acredito que serve para nós também.
Um segundo entendimento que eu tenho a partir do texto é que agora Paulo, ele nos apresenta os fundamentos de uma unidade cristã. Na verdade, ao utilizar a expressão, no verso 27, estáis firmes, Paulo ele está apresentando um desafio que é um desafio para que possamos viver essa unidade que, na verdade, a unidade cristã também nos impõe. Essa expressão, ela é comparada a um soldado. A gente costuma dizer que o português é rico, né? Mas eu sou tão apaixonado pelo grego, pelo hebraico, porque boa parte das palavras, elas estão envolvidas num contexto, né? E uma palavra, ela sintetiza toda uma narrativa. Então, essa expressão, ela é comparada a um soldado que resiste firmemente aos ataques do inimigo. E que, na verdade, diante de toda essa diversidade, ele não retrocede, mas ele persiste até alcançar a vitória. O que o texto está querendo nos ensinar é que nós precisamos viver em unidade, e esse viver em unidade é também um desafio muito grande que está diante de nós, comparado a desafios de guerra. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos falando sobre guerra, a gente precisa ter um entendimento de que, em busca da unidade, nós não precisamos viver em guerra. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Algumas pessoas acreditam que, por conta da unidade, a gente vai ter que sair guerreando por aí. Isso, na verdade, é uma hipocrisia sem tamanho. Mas, ao contrário disso tudo, a persistência diante dos desafios, e não a desistência, é importante a gente levar em consideração. A ponto da gente não deixar os amigos pelo caminho. Na verdade, se faz necessário compreendermos que, para que possamos alcançar a unidade tão desejada, a gente precisa ajudar aqueles que vão esmorecendo, para que eles continuem junto conosco. Paulo, então, ele nos ensina que, se resistirmos sem retrocedermos, quanto à nossa intenção de permanecermos e crescermos juntos, então a gente vai alcançar a unidade em 3 níveis, que eu chamo de unidade comum. Vamos perceber esses níveis, então. O primeiro nível que eu quero trabalhar com vocês é a unidade no Espírito, que no verso 27, ele está dizendo em um só Espírito. Em grego não tem uma palavra maiúscula, como a gente usa no português. As palavras foram escritas de uma forma única. A gente no português pode distinguir espírito humano do Espírito Santo através da letra maiúscula, mas o texto bíblico ele não fala sobre isso. Então, não existe um consenso entre os estudiosos a que espírito Paulo se refere. Mas uma coisa para mim é certa, que qualquer unidade que haja na Igreja de Jesus Cristo, ela sim recebe a influência do Espírito Santo, e louvado seja Deus por isso. É óbvio também que nós estamos falando de uma unidade sadia, não daquelas que às vezes se reúnem para derrubar o irmão que é líder do ministério, ou para derrubar o pastor, a pastora. Isso nem deveria ser mencionado na Igreja de Cristo. Com certeza não tem Espírito Santo nisso mesmo, né? Entretanto, o que mais me aproxima de um entendimento em harmonia com os ensinos de Jesus é que Paulo ele está dizendo que uma unidade que resiste aos desafios vive em uma vida espiritual comum. E eu creio que uma verdadeira espiritualidade, ela consiste em um crescimento comum a todos os irmãos e irmãs de uma comunidade de fé. O mês passado, no dia 5 de julho, nós tivemos um culto distrital e eu estive pregando a respeito disso. E aqui eu quero deixar a dica para você, para que você possa entrar na página da Igreja Metodista aqui de São Roque, é Igreja Metodista SR no YouTube. E se você quiser assistir a pregação, avança lá um pouquinho, que você vai poder entender um pouquinho mais profundamente o que eu estou querendo dizer. Mas
No dia eu preguei a respeito do texto de Paulo no capítulo 13, né? Repreendendo aos coríntios a respeito do falar em línguas. Lembra desse texto? Para Paulo era melhor que todos profetizassem, porque na verdade o fato da profecia fazer parte então da vida dessa comunidade, eles então passariam a receber um alimento que iria edificar toda a igreja, enquanto o falar em línguas edificaria somente aquele que estava falando, porque essa comunidade ela tá confusa, porque eles acreditam que o sinônimo da espiritualidade consistia em uma turma que falava em línguas, era mais espiritual do que a outra turma que não falava. E na verdade a minha tese aqui não tem nada a ver com isso, se falar em línguas é lícito ou não, eu nem vou entrar nesse mérito, tá? Mas percebam nesse texto a importância de um crescimento contínuo, de um crescimento progressivo e comum a todos e todas. Eu creio que essa é uma intenção de Paulo para com o cristianismo. E, na verdade, de uma forma geral, para cada uma das comunidades que ele assistia e para nós também. A unidade no espírito com relação a uma busca comum e, na verdade, um derramamento de Deus na vida de toda a comunidade, de todos os irmãos, de todas as irmãs. Imagina que igreja é essa? Vivendo uma só fé, vivendo uma só unidade, vivendo uma só busca, vivendo uma unidade espiritual. Isso é o que o Senhor tanto almeja para nós. Eu creio nisso. Uma igreja que persiste até que Ele venha, buscando incessantemente até que Ele venha. E se o primeiro nível nos leva a uma unidade no espírito, o segundo nível nos leva então a uma unidade na mente. Ainda no verso 27, Paulo ele faz uma menção a que os irmãos então vivam uma só alma. E como alguns confundem o pneuma e a psique, entendendo alma e espírito, né, como sendo sinônimos, na verdade a palavra psique ela está ligada ao ambiente da mente humana, onde se encontra a razão, onde se encontra o sentimento, onde estão os desejos. O espírito e a mente, na verdade, elas constituem a essência do homem interior. E uma vez que elas estão alinhadas, consiste então em uma unidade que harmoniza cada um de nós, cada indivíduo. Então, com isso, Paulo ele está nos ensinando que a unidade de uma comunidade cristã consiste em indivíduos, em primeiro lugar, sarados, livres, de fato, libertos dos seus traumas, dos seus medos, dos seus rancores. Só estando bem consigo mesmo é que então nós poderemos estar bem com os irmãos. Eu costumo dizer aqui na igreja, e pergunto para as pessoas às vezes que estão em profunda crise existencial, né? Eu pergunto, qual o nome do seu pai? Eu pergunto para você, qual o nome do seu pai? Pode dizer aí. E se você disse como alguns irmãos aqui disseram, Eduardo, meu pai é o João, é o José, é o Carlos, não sei. Mas você está enganado, porque o nome do nosso pai é o mesmo. E o seu nome é Eu Sou o que Sou. Eu gosto dessa expressão porque quando eu vou lá para o Êxodo e vejo quando Moisés é chamado lá no episódio da sarça ardente, ele recebe as orientações de Deus e depois ele fica muito preocupado com o que o povo vai pensar quando ele volta para o Egito, então. E ele pergunta para Deus, se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E Deus disse para ele, diga que o eu sou, porque eu sou o que sou. Na verdade, Moisés, ele está preocupado com o que os homens iriam pensar. Porque talvez poderiam rejeitá-lo, talvez poderiam não acreditar, porque as pessoas talvez tivessem
uma forma ou uma fórmula, ou sonhavam de uma maneira diferente de como Deus iria fazer. Mas quando Deus diz eu sou o que sou, Deus está dizendo eu vou realizar do meu jeito, eu vou fazer da forma que eu acho melhor, porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida comigo mesmo e não atuo no sentido de querer ganhar as pessoas com regalos, comprá-las. Eu sou muito bem resolvido comigo. Nosso Deus é um Deus muito bem resolvido consigo. Por isso o seu nome, eu sou o que sou. E quem nós somos? Nós somos muitas vezes aquilo que queremos ser. E às vezes está muito distante do projeto de Deus. Muitas vezes nos tornamos aquilo que os nossos pais quiseram que nós fôssemos. E às vezes estamos distante do processo no qual Deus tanto desejou para as nossas vidas. E nós precisamos entender que precisamos ter uma unidade de mente no qual nós nos encontremos, sejamos sarados, sejamos curados, libertos, para que assim então nós possamos sentar numa mesa de união com mentes saradas, libertas, pessoas bem resolvidas consigo mesmo, e então planejar a missão de forma harmoniosa. E aí, de forma agora que todos nós temos o mesmo objetivo, uma mesma forma de pensar, a gente tem o avanço missionário tão esperado. Agora então, pessoas bem resolvidas, já não impera mais na nossa comunhão espírito faccioso. Agora não existe ciúmes, agora não existe mais inveja, não existe rivalidade, porque estamos bem resolvidos, estamos centrados agora, centradas. Agora existem pessoas saradas. Pastor Flávio, percebe que lindo viver numa comunidade assim, numa unidade neste nível? Agora, imagina que nós estamos agora numa unidade de espírito e numa unidade de mente, todos alinhados, todas alinhadas espiritualmente, mentalmente. O jejum funciona, a vida devocional funciona, o discipulado funciona, a missão funciona, a vida comunitária está funcionando. Testemunhamos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, conseguimos perceber a ação do seu fruto se manifestando em cada um de nós, em cada uma de nós, com seu amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, está rolando, está fluindo, coisa linda. Nossas mentes está agora liberta, nossas mentes estão libertas agora, e a ação do Espírito Santo vai nos conduzindo em uma unidade cada vez mais profunda, mais amalgamada, até nos levar ao terceiro nível, que eu quero compartilhar com você também, que é a unidade da fé evangélica. Juntos em uma só fé. É assim que Paulo descreve ainda no verso 27. E é interessante o emprego que Paulo também usa para essa palavra juntos, sunatlontes. Olha que bonito isso, né? Sunatlontes. Tem um prefixo, esse prefixo sun, ele denota esforço, né? Embora algo que nós precisamos conquistar. E o atleo vem do atleta, o atlético, né? Que significa então lutar com, competir junto com os outros, em prol de um mesmo objetivo. Não é contra os outros, ou para se sobressair em relação aos outros. O que Paulo está querendo dizer, e é muito fácil da gente entender no nosso contexto, é que a gente poderia interpretar isso então, Paulo falando que nós somos um time. Nós somos um time e estamos em busca do mesmo objetivo, unidos na fé. É sobretudo o resultado de um povo que perseverou. Nós podemos dizer, então, que se vocês chegaram aos 98 anos, está a prova daí. De que vocês chegaram onde chegaram, porque vocês foram um time. E é muito interessante se vocês buscarem as atas da igreja de vocês, vocês vão perceber todos os desafios que essa comunidade passou.
E se vocês olharem os desafios, vocês vão perceber também que em todos eles foi o Senhor que lhes ajudou, que ajudou vocês, né? Foi o Senhor que ajudou vocês a suportarem as adversidades. Foi o Senhor que os ajudou a conquistarem. Foi o Senhor que ajudou vocês a não desistirem. E se vocês estão há 98 anos, acho um pouco difícil ter alguém que estava aí desde o começo, né? Não sei se existe, mas talvez muitos de vocês tenham parentes que participaram desse momento, talvez pais, talvez avós, né? Talvez bisavós que estiveram. É este legado que vocês estão levando adiante. E na verdade, todos eles tiveram superações, assim como vocês. E diante de situações que eles achavam que tinham perdido, encontraram força para reagir, se ajudaram e conquistaram juntos a unidade da fé evangélica. E aqui fica uma grande lição para nós. Essa fé que agora deixa de ser algo subjetivo. Quando alguém pergunta o que é fé? Ah, fé é a certeza das coisas que não vêm e que se espera. É bíblico, eu sei que é bíblico, mas subjetivo demais. Mas quando nós vivemos esse nível de unidade e superamos pela ação da fé, então aquilo que é subjetivo passa a ser objetivo, passa a ser claro. E nós agora só queremos nos aprofundar cada vez mais no reconhecimento de que é o amor e a graça do Senhor que nunca nos faltou e também será a mesma que vai fazer com que a gente permaneça em pé diante dos desafios que virão. Isso é o que eu entendo como vivermos em unidade, unidos, numa mesma espiritualidade, em mentes que são saradas e agora numa mesma fé, numa mesma razão de sermos igreja do Senhor Jesus. E aqui eu quero concluir com vocês. É fácil? Óbvio que não. Vocês sabem melhor do que eu, porque no dia a dia da igreja nós sabemos que existem muitos desafios. Vocês têm um grande exemplo aí diante de vocês. Pergunta para o pastor Flávio se é fácil. O pastor Flávio está quase chegando na aposentadoria, né, pastor? E não é fácil. Vocês vão passar por muitas adversidades. E é interessante como Paulo, ele continua o texto, né? No verso 28, ele diz que e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Está vendo? Vai ter adversário, gente. Estar em unidade não significa estar em paz com todo mundo. E infelizmente, mas é assim. Mas existe um outro texto da Bíblia, um outro ensinamento que diz que quando depender de vós, tende paz com todos. Teremos adversários, mas o que para eles é motivo de evidente perdição, para nós é de salvação. Vocês estão perdendo tempo com isso. Não estamos. E por isso nós precisamos entender que a gente não foi chamado somente para acreditar, mas a padecer por Ele e com Ele, porque Ele está com a gente o tempo todo. Então, para que a unidade seja real, nós não podemos desistir, igreja. E se vocês chegaram até aqui, entendo. É porque Jesus, Ele cumpriu a sua palavra em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os irmãos e irmãs que nos precederam, em muitos casos, eles usaram Hebreus 13, desde a parte B do verso 5 e verso 6. A certeza de que o salmista disse da parte de Deus: nunca o deixarei, nem o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Quem o sustentou até aqui, há de completar sua boa obra, pois Ele não falha. E é Ele quem vai continuar sendo o sustentáculo da fé de vocês, da unidade de vocês, até que Ele venha. Que o seu amor
que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo continue sendo perceptível a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Que Ele continue manifestando o seu Espírito em vocês e através de vocês. Amém. Que a graça do nosso Senhor continue sustentando e alimentando vocês. Eu quero orar por vocês. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por Tua palavra que nos anima e nos traz a certeza de que é o Senhor quem está conosco nos momentos mais difíceis. Por mais que às vezes nos sintamos fragilizados, é o Senhor quem nos sustenta e nos guarda. Nós te agradecemos, Jesus, porque podemos perceber que em primeiro lugar estamos unidos a Ti e que essa união nos faz, Senhor, crescermos em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te agradeço por saber que o Senhor é aquele que tem sustentado os nossos irmãos em Santos, é o Senhor que tem guardados, é o Senhor que tem feito com que eles prevaleçam diante de cada dificuldade. Senhor, que as adversidades, que as provações, o Senhor encontre nelas uma forma de mostrar para eles que eles podem estar aprendendo cada vez mais lições de unidade, a partir do momento que eles continuarem persistindo e vencendo juntos as dificuldades, as adversidades que este mundo coloca diante de nós, mas que quando estamos em Ti, somos mais do que vencedores. Eu louvo a Ti, bendigo o Teu nome e Te exalto hoje e sempre, porque eu creio nessa palavra e porque eu sei que ela é vida e real sobre a minha vida, meu ministério, sobre a minha casa. Seja assim também sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Momento dos avisos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus pelo pastor Eduardo Seixas. E que tenhamos uma semana maravilhosa. Eu quero mostrar esse boletim. Foi publicado por estes dias. 5 meses sem o nosso boletim de papel. Quem quiser pode pegar aqui na igreja. Ou se você também quiser, manda o endereço que a gente bota no correio. Esse boletim falando sobre a pandemia, sobre fatos destes 5 meses. O nosso aniversário continua. Domingo que vem é o último domingo. De manhã, na live das 9 horas, Pastor Flávio. À noite, 19 horas, Pastora Laura Valentim. Eu amo muito este casal, Tiago e a Laura, Itaberaba. E ela estará conosco à noite, com certeza, fechando com chave de ouro as festividades dos nossos 98 anos. Mocidade do Distrito do Litoral. Santos e igrejas por aqui. Sábado que vem, dia 29, 19 horas, culto Reframe. Reframe é reformular, é bênção. Sábado, 7 da noite. E na segunda-feira, 31 de agosto, jovens falando do reino. 20 horas. Os jovens fazem o apelo, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Parabéns aos nossos jovens. O profeta Ageu fala sobre ofertório. Ageu 1, versículo 8. Não nos esqueçamos do templo da igreja. E Ageu, capítulo 2, versículo 7 e 8, mostrando a bênção de contribuir. Deus fala através do profeta: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós damos, Deus supre. No momento a igreja precisa
tem que terminar o templo por dentro, aquele madeirame por cima, acertar os pagamentos do telhado e da torre. Então a tua participação é fundamental para fazermos frente a essas despesas. Pessoal da Central de Santos. Nossos trabalhos, além do domingo que vem, já disse os pregadores, nós temos amanhã cedo, 10 horas, meditação. Terça-feira, 18h30, culto ao vivo. Quinta-feira, 19 horas, Letícia Lasmar, nossa seminarista. Sábado, 15 e 16 horas, crianças pequenas, crianças maiores. E a escola dominical, domingo às 10 horas da manhã. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Recebamos então a bênção do Senhor. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo te fortaleça e te guarde. Que o Deus de amor, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida, sobre esta igreja e sobre toda a igreja de Cristo Jesus, espalhada por essa terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Excelente semana. Que Deus te abençoe, te guarde e lhe dê dias de vitória hoje e sempre. Amém.